Olá, estamos de volta, programa Momento Econômico, hoje com Antônio Carlos Machado, falando sobre transparência, troféu transparência e transparência nas empresas. Machado, uma pergunta que eu acho que é muito interessante. Nesses 18 anos, tem alguma empresa que ganhou um volume grande de vezes, ou repetitivamente? Eu coloquei no bloco anterior que 43% das empresas são novas. Sim. Mas nós temos em contrapartida aquelas empresas que são notórias, ou seja, empresas que estão regularmente no prêmio, dado sua qualidade, a transparência na informação publicada. Nós temos 3 empresas de destaque. A Embraer e a Vale já estiveram presentes por 16 vezes no prêmio. E a Gerdau por 15 vezes. Tá? São empresas que inclusive já ganharam o destaque do ano. Porque quando nós premiamos essas 20, 24 empresas, no caso deste ano, no dia do evento, na cerimônia onde entregamos os prêmios, nós elegemos por categoria um destaque. Essas 3 empresas notoriamente têm recebido destaque. Tá? São empresas que regularmente nós visitamos, são empresas que nós percebemos que a questão da transparência é uma verdade no seu time, não é uma vontade da administração, é uma verdade. Me permita aqui, Vertamar, até colocar um pouquinho da questão da transparência. Quando a gente muita gente pensa que transparência é escrever muita coisa. Não. Às vezes o excesso de informação confunde também. Confunde. É aquela informação desnecessária. Eu já tive casos na minha vida pessoal, na minha vida profissional, perdão, de pegar publicações contábeis, onde a empresa estava lá explicando os seus procedimentos contábeis ou as suas práticas contábeis sobre derivativos. A hora que você olhava o balanço, não tinha derivativo. Isso não é ser transparente. Transparente não é colocar um relatório extenso, é colocar um relatório objetivo, é verdade, entendível, tá certo? E com qualidade na apresentação. Não é pirotecnia, não, mas tem que ter uma qualidade na divulgação. É um pouco de teoria da comunicação. Machado, e também, eu acho que se tiver alguma informação que não é tão favorável para a empresa, ser transparente e informar também. Eu acho que isso é importante. Transparência não é só informar o lado positivo. Transparência é informar o que de fato está acontecendo. Né? Eu já tive acesso a uma pesquisa nos Estados Unidos. Não uma pesquisa aqui no Brasil, não foi a base de dados, não era aqui brasileira. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos. O que você faria, qual o impacto, né, da transparência sobre o custo de capital das empresas, por exemplo? Né? O que impacta a transparência sobre o custo de captação, o custo de capital das empresas? Bom, quando a empresa divulga, nessa pesquisa, quando ela divulga informações positivas, há sim um impacto positivo no capital. Quando ela divulga informações negativas, há também um impacto no capital pela questão do risco, não pela questão da divulgação da informação negativa. Na captação, né? Na captação. Mas quando ela não divulga informações negativas e acontece, a dificuldade dela restabelecer a credibilidade ao mercado é muito grande. É gigantesco. Entendeu? Então, a transparência, eu costumo dizer que ela é um postulado. A transparência, você não precisa provar que transparência é positivo para a empresa. São aquelas sentenças que não tem como você contestar. É como você respira. Eu respiro para quê? Para viver. Ou eu vivo para respirar? Não, você respira. Mesma coisa da transparência. A empresa precisa ter transparência ou ela precisa ser transparente para sobreviver? Não, ela precisa, é algo natural, é uma coisa incontestável. E que você não precisa ficar medindo em termos de taxa. O problema é quando você não é transparente. Esse é o grande problema e isso que se discute muito nas demonstrações contábeis, aquilo que as empresas levam para o mercado. Machado, tem 2 perguntas de internautas aqui, eu vou fazer para você. Uma é da Adriana Mendes. Que tipo de erro ainda é comum nas demonstrações financeiras? Você já até comentou a questão de explicar o derivativo e não tem derivativo. Mas que tipo de erros são comuns nas demonstrações financeiras? Este que a gente já citou é o maior erro. O excesso da
desinformação, tá certo? Quando você fala aquilo que não existe e quando fala o óbvio. Nós temos o Comitê de Pronunciamentos Contábeis no Brasil, que segue as normas internacionais, que segue o IASB. E o que a gente percebe é que as empresas acabam utilizando cópia fiel daquelas orientações do CPC como se aquilo fosse obrigatório. Não, aquilo são orientações que o comitê passa ao mercado. As empresas vinculam as suas demonstrações contábeis, limitam as suas demonstrações contábeis àquelas orientações básicas. Uhum. Esse é um erro comum. Se você quer sair deste erro comum, primeiro, não fale aquilo que não precisa falar, que não existe nas suas demonstrações contábeis. E segundo, vá além daquilo que o mercado, que os órgãos reguladores estabelecem como um requisito mínimo. E terceiro, sempre com objetividade. E terceiro é a questão da facilidade, da objetividade, da simplicidade. Uhum. Tá? Óbvio que o usuário daquela informação normalmente são investidores, mas nós temos que entender que a demonstração, que a publicação, que as empresas têm que dar ênfase que aquilo é usado ao mercado para futuros investidores que nem sempre estão acompanhando a linguagem do mercado. Então tem que ser muito objetivo, muito claro, muito consistente e falar das coisas relevantes, não falar daquilo que não é relevante. Uma pergunta do Márcio Lopes. O que esperar das próximas edições do Troféu Transparência? Márcio, eu diria o seguinte, o mercado, ele por si só, ele já está exigindo mais informação com qualidade das empresas. O que esperar deste prêmio? Esse prêmio passa a exigir cada vez mais qualidade. É notório. A equipe técnica que avalia, ela vai se aprendendo, né? Na própria teoria da comunicação, você aprende com a forma de informar. O prêmio ele passa cada vez mais ser mais apurado, ser mais rígido, no sentido daquelas premissas que a gente colocou anteriormente. Perda de objetividade, não, você tem que ter objetividade, simplicidade nas formas de colocar. Então, o que a gente imagina que estará acontecendo para os próximos eventos é a gente ter cada vez mais uma análise mais rigorosa nas demonstrações contábeis. Você acha que as empresas brasileiras estão mais conscientes hoje sobre a importância da transparência? E aproveitar essa pergunta e linkar com transparência é governança? Não tenho dúvida. Transparência para mim como eu coloquei, é um postulado. A governança visa o quê? Visa diminuir o conflito de agência entre as partes que administram, que conduzem o negócio. Transparência, eu saber de uma forma muito clara o que o executivo está produzindo, gerindo na sua empresa, o que o conselho está cobrando e o que o proprietário quer. Na governança, se você não tiver transparência, não existe governança, por melhor estruturado estejam esses três elementos, por melhores que sejam os seus controles de mitigação de riscos, de controles de auditoria. Se você não tiver transparência na comunicação entre essas três esferas, você não tem nenhuma governança. Não dá para se falar de governança, mesmo que você tenha lá toda a documentação, toda a estrutura da governança montada. Se não tiver transparência, você não tem governança. Essa é a minha opinião, tá certo? Para as empresas, e aí a gente percebe, quando a gente leva esse assunto às empresas, a gente vê que, de fato, elas estão buscando a melhoria das suas informações. Por que a ANEFAC exige? Não, porque o mercado cada vez mais exige. Por quê? Porque se você vai ao mercado, se você vai buscar recursos no mercado, o mercado quer saber como você está. Então é notório, se eu preciso do mercado, eu vou responder a ele o que ele me pergunta. Uhum. Tá certo? Nos Estados Unidos isso é muito comum. Pequenas empresas não publicam. Por quê? Porque ela pouco vai ao mercado. É o patrocinador, é o sócio. Mas quando ela vai ao mercado, ela se abre. É isso que a gente precisa entender. O mercado exige transparência à medida que você precisa do mercado. No Brasil nós estamos começando, ainda engatinhando. Você estava comentando da Bolsa, que a semana passada não esteve tão bem, nós estamos aí com problemas de bolsa. Por quê? Porque nós estamos com um problema de transparência
Nesse país, as empresas não conseguem também saber o que vai acontecer na semana que vem, tá certo? Então, a gente imagina, a gente está entendendo e a gente está percebendo que, de fato, as empresas estão buscando transparência para atender demandas do próprio mercado. E, Machado, gostemos ou não, o Brasil cada vez mais está se inserindo no contexto internacional. Isso é inexorável, é a tendência. Gostemos ou não, Você não vive sozinho. Você não vive sozinho. Qualquer país, né? Nesse sentido, primeiro, não é só as empresas que precisam ser mais transparentes, porque o mercado internacional vai exigir que você seja transparente. O nacional. E outra, as empresas precisam crescer no Brasil. Nós temos uma quantidade muito pequena de empresas na Bolsa de Valores. Nós precisamos de mais. Para uma economia ser pujante, precisamos aumentar muito as empresas abrirem capital. E as empresas que vão ao mercado serem mais pulverizadas. Nós também temos, além de ter poucas empresas na Bolsa, nós temos poucos investidores. Também tem esse outro fator. É verdade. Porque você tem lá listado 800 empresas, mas se você... Era mesmo 400. Em torno disso. Mas você tem as que estão listadas e não estão de fato operando, tá certo? Se você fizer uma análise do poder de concentração dos acionistas, da quantidade de acionistas, também é um outro fator. É um outro problema. Também é um outro problema. Falta pulverizar, né? Falta pulverizar. Então, mais do que termos mais empresas na Bolsa, nós precisamos ter mais pessoas neste mercado. Tá certo? Agora, nós precisamos ter uma estabilidade. Nós precisamos ter um prumo, como se diz na minha terra, né? E a estabilidade se constrói ano a ano. Ano a ano. Se você toma medidas como o governo tomou no setor elétrico, você desacredita os investidores. E vai ter consequências graves, como o aumento de preço de energia vai ser fantástico. Eu sou analista econômico, nem analista político, mas você pega medidas do Banco Central da semana passada. Medidas de curto prazo. Vamos colocar crédito para ver se o pessoal compra. Não, crédito... E por outro lado, você me coloca que nós somos um dos países com menor valor agregado de parceiros, ou seja, importamos materiais para consumir quando deveríamos importar produtos, agregar valor e reexportar. É claro. Tá certo? Claro. Nós, como você colocou, e a gente é um grande exportador cada vez mais de matérias-primas. Isso agrega menos valor, gera menos emprego aqui. Você exporta soja ao invés de óleo, você exporta café ao invés de solúvel. É isso aí. Né? Então, é isso aí. Agora, por que está esse status quo? É o que você colocou, nós temos que construir passo a passo um país, dar estrutura. Né? Nós estamos com medidas de curto prazo, medidas de, vamos colocar dinheiro para melhorar o quê? A inflação de 6% cair para 5%. Pega uma inflação de 6% em 4 anos nas demonstrações contábeis. Um efeito gigantesco. O efeito dá 30%. Você não consegue apurar, avaliar a capacidade de uma empresa, a geração de riqueza de uma empresa, a geração de negócio de uma empresa, comparada a 4 anos atrás. Você tem uma defasagem de 30%, com uma inflação de 6%. Então nós estamos com um problema de inflação, nós estamos com um problema de estrutura. Agora, precisa ser feito alguma coisa. E as empresas estão inseridas nesse problema. Estão. Inseridas nesse problema. Por que eu vou à Bolsa se eu não tenho segurança? Por que o investidor vou à Bolsa se eu não tenho segurança? Por que eu, empresa, vou à Bolsa se não existe segurança para eu dar garantia ao investidor que ele vai ter retorno? E o mesmo raciocínio, por que eu vou investir agora no Brasil se eu estou sem enxergar o futuro? E pouca gente investindo. Nossa taxa de investimento, Machado, está na ordem de 18%. É baixíssimo isso. Você compara... A China é 40%. A nossa é 18%. Mas que vamos pela média. Nem a média a gente atinge. Não atinge na média. Os países da América Latina, México, Chile, estão com marcas, Peru, muito maiores que a nossa, 24%, 25%. O último número que eu tinha visto é que a média é 25%, 26%. 24%, 25%, isso mesmo. E o Brasil está com 18% e a tendência esse ano é ser menos. Mas você chega para o empresário e fala, vamos investir? Qual vai ser a resposta dele? Ele não enxerga o futuro, ele não vai investir. Não tem como. Ele não enxerga a regra da semana que vem. Não, e Machado, o Brasil crescer significa distribuir renda. Nós precisamos distribuir muita renda. O fato de você ter um Bolsa Família, como está se usando muito isso,
não resolve o problema da distribuição de renda. Você resolve o problema, talvez, da falta de alimento naquele momento. Saiu nesse final Mas para construir o povo, você precisa construir cidadãos completos. Né? Não é só o Bolsa Família, precisa estudar. Não, eu não sei se você viu, esse final de semana saiu algumas publicações sobre, ok, o Brasil está gerando empregos, mas qual tipo de emprego está sendo gerado? São os empregos de menor remuneração. Completamente de menor remuneração. Menor remuneração. Nós vamos ter um problema de mão de obra. Não é porque não tem gente. A gente continua sem qualificação. Não temos investimento em educação, não temos investimento em estrutura. Quando a gente fala muito em estrutura, a gente pensa em estrada, porto. Não, mas tem essa estrutura, saúde, segurança, habitação, que não está sendo tratada nesse conjunto de que o país precisa melhorar estruturalmente. É isso mesmo. Tem todos esses pontos que eu particularmente acho que são tão relevantes quanto se construir um porto. Investimento na educação. Machado, tem uma pergunta de internauta aqui. Qual é o grande desafio que a transparência nas demonstrações financeiras impõe para as empresas brasileiras? O grande desafio é sair da mesmice, sair do regulatório. Esse é o grande desafio. No Brasil, vamos ser um pouquinho também pragmáticos, né? Nós adotamos a harmonização internacional das práticas contábeis a partir de 2010. Então nós estamos aí 4 anos de maturação. O mercado também não é maduro, sejamos claros. O grande desafio é fazer com que as demonstrações contábeis não sejam eminentemente técnicas, mas sejam informativas. Esse é o grande desafio de um contador. Que muitas vezes ele é técnico e tem dificuldade de explicar. Ele é técnico. Eu acho que a gente tem que ir para a área da comunicação social. O contador tem que ir um pouquinho mais para entender comunicação, teoria de comunicação, comunicação social de massa, inclusive, para ele poder produzir demonstrações contábeis que saiam dos padrões mínimos do regulador e vá para o entendimento de como se explica a real situação de uma empresa saindo daquela prática técnico-contábil, indo para uma forma didática, objetiva de apresentar a empresa. Eu acho que esse é um grande desafio. Esse é um grande desafio das empresas. Tem uma outra pergunta do Carlos aqui. Existe relação entre a melhoria da divulgação contábeis das empresas nesses 18 anos? Acho que é isso que ele está querendo dizer. Nesses 18 anos, deu para perceber o quanto progredimos nas demonstrações financeiras? Deu sim, porque antes de 2010, por exemplo, a gente não tinha algumas demonstrações. Por exemplo, o fluxo de caixa. Ele passou a ser com a lei 11.647, 11.638, desculpa. 11.638, isso. Em 2007, com vigência a partir de 2010, o fluxo de caixa passou a ser exigido. Desde 97, quando nós entramos com o Prêmio Transparência, nós premiávamos, destacávamos aquelas empresas, era um ponto favorável, aquelas empresas que já publicavam o fluxo de caixa, as empresas que já publicavam demonstração de valor adicionado. Nós percebemos que as empresas que se engajaram no conceito de transparência já tinham estas demonstrações publicadas regularmente antes da vigência da nova lei das sociedades anônimas, da correção da lei das sociedades anônimas. Então, a gente percebe que isso vai se evoluindo. A grande evolução que a gente queria agora, que a gente está discutindo, que a gente entende que as empresas poderiam buscar, é essa questão de trazer mais naturalidade na publicação, mais Perfeito. Objetividade e informações adicionais do tipo, por que não demonstrar que seja o seu faturamento, que sejam as informações relevantes da empresa em moedas comparáveis efetivamente. Como nós discutimos agora, com uma inflação a 6%, eu não consigo comparar nada com uma publicação de 4 anos atrás. Dados-chave não precisa fazer, não estou falando aqui que precisa fazer uma correção integral dos balanços, não. Mas informações relevantes, ele poder mostrar qual o impacto dos juros, qual o impacto da inflação no seu negócio. E o qual seria um negócio comparável com 4 ou 5 anos atrás. Tá? Antônio Carlos Machado, nós estamos chegando no final do programa. Poxa. Então eu pediria para suas considerações finais.
A minha consideração seria o seguinte: as empresas estejam focadas, estejam interessadas no tema transparência. Não é porque eu sou diretor do Prêmio Transparência ANEFAC, FIPECA, Serasa Experian, que eu estou dizendo isso, mas não, porque ele é uma realidade. Empresas que irão a mercado, empresas que necessitam do mercado, que é um recurso muito mais barato do que um recurso de terceiro, prepare-se, sejam transparentes, exerçam a transparência, porque isso certamente impactará positivamente no seu negócio e na vida dos profissionais envolvidos com a divulgação das informações contábeis. Eu estimulo todas as empresas, eu encorajo as empresas a serem mais e mais transparentes. E nunca parem achando que já atingiram o nível adequado de transparência. Nunca. Sempre progridam. Antônio Carlos Machado, muito obrigado. Tem uns recadinhos da ANEFAC para o internauta. No dia 14 de agosto, em São Paulo, vai acontecer a reunião técnica Sistemas de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas. No dia 26 de agosto, a ANEFAC vai realizar aqui em São Paulo a palestra Cobrança, Conceitos e Aspectos Práticos do Processo de Recuperação de Créditos. Também no dia 26 de agosto, o vice-presidente de administração, o Roberto Fragoso, da ANEFAC, vai ministrar palestra sobre a importância da gestão estratégica tributária. Essa palestra vai acontecer na FIPECAF. Para inscrever-se e mais informações, acesse o site da ANEFAC, www.anefac.com.br. Queridos internautas, um abraço e até a próxima semana.